Podes Crer com José Fidalgo, sejam bem-vindos a mais um episódio. Este é o episódio número 5 e o tema deste episódio é Ambiente de Terror. Como já mencionei, estes episódios não são cronológicos. Também quero aqui reforçar algo que é importante se dizer. Tudo o que eu falo nestes episódios é a minha história, são os meus factos, o que vi e presenciei, bem como a minha análise pessoal. Vi coisas boas e vi coisas más. E aprendemos com tudo. E o motivo pelo qual eu conto a minha história, a minha fé e também as minhas dúvidas, é porque eu acredito que eu posso estar a prestar serviço público e todos os que se identificam com acontecimentos semelhantes a estes. E se conseguir ajudar pessoas, eu fico absolutamente grato a Deus por Ele se usar desta história, destes acontecimentos, destes factos, na vida dessas pessoas que serão ajudadas. Muito bem, vamos então ao tema Ambiente de Terror. Uma das malignidades que a idolatria produz são ambientes de terror. O medo, a culpa e a condenação estão sempre presentes neste tipo de ambiente. E elas são usadas como verdadeiras armas para manipular as pessoas. Este é, infelizmente, o grande problema quando vivemos ou estamos presentes em instituições que têm um ídolo. Como já tenho vindo a mencionar, por exemplo, a visão de uma instituição pode tornar-se um ídolo. E uma vez que o ídolo está instituído, tudo pode acontecer. Todo tipo de malignidade pode acontecer. E uma dessas malignidades são a criação de ambientes de verdadeiro terror, onde o medo, a culpa e a condenação gera os relacionamentos, gera as emoções nesses lugares. Uma das doutrinas, ou se não, a principal doutrina que é usada para gerenciar tudo aquilo que acabei de mencionar, é a chamada a doutrina da salvação. Na verdade, a doutrina da salvação é a doutrina mais importante da Bíblia, porque foi o que Jesus veio fazer por todos nós, por todo o mundo. Ele veio perdoar os nossos pecados e todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Mas, infelizmente, instituições que são dominadas por este espírito idolátrico, por este espírito de idolatria, usam esta doutrina como forma de manipulação. Esta doutrina gera, muitas vezes, em muitos casos, medo, culpa e condenação na vida das pessoas. E porquê? Porque existe atualmente, em muitos lugares, e muitas pessoas que se dizem crentes, têm medo, não sabem se estão salvos ou não. O medo de perder a salvação. Vocês nem imaginam quantas pessoas eu encontro, que eu falo, que têm este medo de perder a salvação. Têm o medo até de ficarem amaldiçoadas. Veja só o ridículo da situação, infelizmente. Não estou de maneira nenhuma a ridicularizar, apenas estou a usar a palavra, porque acaba por ser ridículo no sentido em que nós fomos salvos por Jesus Cristo e agora gera-se um medo de perdermos a salvação e até de ficarmos amaldiçoados, imagino só. Isso tem sido uma constante nas minhas conversas recentemente com muitas pessoas que se dizem crentes, mas que paira sobre eles este medo. E por causa do medo de perder a salvação, por causa do medo de ficarem amaldiçoados,
Eles se permitem a todo o tipo de manipulação, a todo o tipo de jugo, a todo o tipo de imposição vinda pelo homem. Esse medo gera culpa, porque por vezes aquela culpa assim, eu não fiz o que o pastor me disse, eu não obedeci ao pastor, eu não obedeci ao ungido de Deus, meu Deus, será que Deus me perdoa? Será que eu perdi a minha salvação? Será que eu vou ficar amaldiçoado? E se eu sair da instituição, vou perder o meu acesso a Deus? Quando eu morrer, vou para o inferno? Porque é incutido este medo, este receio de que quando alguém sai de uma instituição é como se estivesse a abandonar Jesus. Mas espera lá, Jesus é Jesus. Uma instituição é uma instituição. Nós não podemos misturar instituições e organizações cristãs e igrejas ou chamados ungidos de Deus por Jesus Cristo. Mas existe esta baralhação no coração e na mente de muitas pessoas de que se por qualquer motivo a pessoa sair de uma instituição, sair de uma igreja, existe esta condenação. Parece que estamos a abandonar a Deus. E isso é falso. Faz-me lembrar quando eu, ainda bem jovem, ainda frequentava a Igreja Católica, e lembro-me de um dia a minha mãe levou-me com ela e fomos falar com o padre. E quando a minha mãe foi dizer ao padre que não ia mais à Igreja Católica, porque agora tinha encontrado uma igreja diferente e queria passar a frequentar essa igreja, o padre veio logo com a conversa. Cuidado, porque isso é uma seita. Cuidado, porque vocês, ao saírem da Igreja Católica, vocês estão a abandonar a religião dos vossos pais, etc. Então, parece que há este sentimento no coração de uma pessoa de que nós estamos a abandonar a Deus, estamos a abandonar algo que supostamente não deveríamos nunca abandonar. Mas é importante ficar aqui esclarecido o seguinte: quando nós saímos de uma instituição, seja ela qual for, tenha o nome que tiver, nós não estamos a abandonar a Deus, nem perdemos salvação nenhuma, nem ficamos amaldiçoados. É importante estarmos seguros nisto, porque senão nós vamos estar sempre amarrados a cordas invisíveis de manipulação, de jugo, de imposição. E essa imposição vem dos homens e não vem de Deus. A doutrina e dogma. Agora quero aproveitar este tema para ensinar algo que é muito importante. Existe a doutrina de Cristo e os dogmas dos homens. E há uma diferença entre doutrina e dogmas. A doutrina de Cristo é uma só. Cristo apenas tem uma só doutrina. Agora, os dogmas dos homens são os variedíssimos entendimentos que os homens têm sobre a doutrina. Então vamos lá. Doutrina de Cristo é uma só, única. Ele é a palavra que o Senhor enviou. Ele é o pão que desce dos céus. Ele é a própria doutrina. Ele é a verdade. Cristo é a verdade. A verdade é uma pessoa. A verdade é uma pessoa. É Cristo. E Cristo é a doutrina. Agora, os dogmas, ou aquilo que os homens chamam também por, enfim, usando também a palavra, mas erradamente, chamadas doutrinas dos homens. Os homens têm dogmas. E o que é um dogma? O dogma é o entendimento que nós temos sobre uma doutrina, ou sobre a doutrina. E o que acontece é que há muitos dogmas. Há muitos dogmas. Mas, presta atenção que isto é importante.
A doutrina de Cristo é uma só e única. Como eu já mencionei, é a verdade. Cristo é a verdade. Por isso é que o apóstolo Paulo diz que nós, lá em Efésios, diz que nós temos que vestir a nossa, digamos assim, a nossa armadura. Nós temos que nos vestir da verdade. É muito importante que eu e você nos vistamos da verdade que é Cristo. Cristo é a verdade. Cristo e vou dizer uma coisa que é brutalmente verdade, que é, Cristo é a verdade absoluta. Cristo é a verdade absoluta. Eu sei que há muitas pessoas que dizem assim, cada um tem a sua verdade. Ok, pode haver muitos dogmas, pode haver cada pessoa com uma verdade, ou pensando que é dona dessa verdade. Mas existe a verdade absoluta. E a verdade absoluta é Cristo. Cristo Jesus é a verdade absoluta. Porque se não existisse a verdade absoluta, não poderia haver esperança. Sem a verdade absoluta não há esperança. E o Evangelho é a esperança da vida eterna. É a esperança da nossa salvação, glória a Deus. E Cristo não tem duas verdades. Cristo não tem duas abordagens sobre o mesmo tema. Isto é muito importante nós entendermos, meus amigos. Jesus Cristo não tem dois olhares sobre o mesmo tema. Jesus Cristo não tem dois evangelhos. Jesus Cristo não tem duas doutrinas para a salvação. Jesus Cristo não tem dois olhares para o mesmo assunto. É muito importante nós entendermos isto, porque Jesus é, como eu já disse, a verdade absoluta. Agora, quando nós lemos a Bíblia, também é importante referir isto, quando nós lemos a Bíblia, nem tudo o que se lê na Bíblia é para nós aplicarmos para a nossa vida. Veja, a Bíblia é um livro que contém 66 livros. Desses 66 livros, 39 livros estão localizados naquilo que chamamos de Velho Testamento, ou as Antigas Escrituras. E os restantes livros, não é, são livros que estão do lado do Novo Testamento. E conforme no Novo Testamento é falado, toda a palavra de Deus, ela foi inspirada por Deus. Toda a Escritura foi inspirada por Deus. Desde Gênesis até Malaquias, toda essa Escritura foi inspirada por Deus. Foi ela toda inspirada por Deus. E isto é muito importante, saber fazer a distinção do que é inspiração e o que é revelação. Inspiração é uma coisa, revelação é outra. E Cristo é a palavra revelada e não mais inspirada. Antes de Jesus Cristo se manifestar em forma de homem aqui nesta terra, os profetas antigos, os reis, os autores das antigas Escrituras do Velho Testamento, eles foram inspirados por Deus para escrever acerca de muitas coisas. Mas, acima de tudo, a inspiração veio sobre eles para anunciar Cristo, para falar de Cristo, do Messias, do Salvador, que viria. E, conforme também as Escrituras diz, que esses profetas, esses autores que escreveram os livros do Velho Testamento, eles tiveram sombras, ou, usando uma palavra mais moderna hoje, eles tiveram
trailers. Sabe o que é um trailer de um filme, não é? Nós, antes de vermos um filme, vamos ver primeiro ali 1 minuto do que é que se trata o filme. Então, aquele minuto é o trailer, é digamos assim, uma introdução ou um resumo do que é que se trata o filme. Então, os profetas do antigamente, os autores que escreveram o Velho Testamento, eles foram inspirados por Deus e tiveram essas inspirações, esses trailers, esses resumos do que Jesus é, do que Cristo é, do que Ele viria fazer e do que Ele fez por esta humanidade. Então chama-se a isso a palavra inspirada. Mas Cristo, quando vem, Ele já não é mais a inspiração de Deus, mas é a própria revelação. Ele é a palavra, Ele é a própria palavra, que andou no nosso meio, que andou entre nós. Cristo andou entre nós. E os apóstolos e os discípulos da altura viram, ouviram, andaram com Ele, comeram com Ele, e eles receberam a própria palavra revelada de Deus, o pão que desce dos céus, o nosso alimento. Aleluia. Então, se nós formos ler agora, por exemplo, o livro de Hebreus, no capítulo 1, no capítulo 2 e 3, nós vamos ver o seguinte, que Cristo é superior aos profetas, é superior a Moisés, é superior a David, é superior a Paulo, é superior aos apóstolos, é superior a tudo. Quando eu vou ouvir Cristo, a palavra revelada, vou dar muito mais crédito a ela do que a palavra inspirada do rei David, ou do Moisés, ou do Abacuque, ou do Jeremias, ou do Isaías. Todos eles falaram dele, mas ele, Cristo, é a própria palavra. Dou muito mais valor à palavra de Cristo, àquilo que Ele veio falar, àquilo que Ele veio anunciar e fazer quando andou entre nós, do que qualquer outro autor que possa ter escrito o que for acerca dele. Porque o que eles escreveram acerca dele são sombras, são trailers, são resumos, inspirados por Deus. Mas Cristo, Ele se revela completamente a nós. É por isso que em Hebreus, no capítulo 1, diz que antigamente Deus falava ao povo através dos profetas, mas hoje Ele fala a nós através do seu Filho. Glória a Deus. Se formos ler Colossenses capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, Paulo fala dessa majestade de Cristo, dessa grandeza que é Cristo, onde ele menciona que tudo vem dele e tudo vai para ele, tudo foi criado por ele, ele tem toda a sabedoria, todo o conhecimento nele. Cristo é a fonte de tudo. Então, se eu quero saber qual é a vontade do Pai para a minha vida e aplicar à minha vida hoje, eu preciso de dar ouvidos a Cristo, à palavra revelada. Toda a Bíblia é importante, ela serve de ensinamento, mas nem tudo o que está escrito na Bíblia é para se aplicar para os dias de hoje. A Bíblia também tem contexto histórico, fala de reis, fala de história de um povo e anuncia o Evangelho também. Então, o Evangelho é a palavra que eu preciso de ouvir para aplicar esse Evangelho à minha vida, à nossa vida. O Evangelho é Cristo. O Evangelho é Cristo. E é esse Evangelho que nós temos que dar ouvidos. Agora, o que é que acontece? Em ambientes de terror, porque o tema hoje é ambiente de terror, o ambiente de terror é gerado por causa do espírito da idolatria. Uma vez o ídolo estando instituído, gera
Malignidade gera problemas. Tudo pode acontecer, como eu mencionei no episódio anterior. Tudo pode acontecer. E uma das malignidades que o espírito idolátrico gera é ambiente de terror, esse medo. As pessoas vivem em constante medo, em constante culpa, em constante, como é que se diz? Condenação. E é um ambiente agressivo de imposição, de tens de fazer, tens de obedecer, tens de, se não fizeres, tu podes perder a tua salvação. Se não fizeres, tu podes ficar amaldiçoado. Ora, em Cristo Jesus eu não vejo isso. Quando eu vou ler Jesus, quando eu vou ouvir Jesus, quando eu vou ouvir as palavras do Evangelho, Jesus fala ao contrário daquilo que esses homens falam, daquilo que esses líderes falam e tentam impor na vida das pessoas. Então, vou seguir quem? A quem é que eu vou seguir então? Eu tenho que tomar uma decisão. Ou eu decido seguir esses homens e dar ouvidos e continuar a me submeter a esse jugo de escravidão, ou eu determino seguir a Jesus Cristo que me tirou da escravidão. É o oposto. Cristo nos libertou de todo tipo de escravidão. Em Cristo Jesus eu estou livre. E este é que é o problema dos líderes. Não gostam dessa liberdade. Gostam de imposição. Gostam de uma palavra, vou usar uma palavra feia, gostam do cabresto. O cabresto ali, aquela coisa, que tens de andar ali no meu pulso. Não podes fazer nada sem a minha bênção. Até para casar tem que ter a bênção do pastor, do apóstolo. E é o apóstolo é que diz com quem é que você casa. Porque aquela mulher não é boa para ti. E chega ao ridículo de chegar a um ponto destes. Então, nós temos que decidir. É Jesus que vai encorajar-te a ti e a mim a tomarmos as nossas decisões em espírito de liberdade que há em Cristo? Ou somos nós que vamos nos entregamos a nossa liberdade a homens que nos vão ditar o que é que nós temos que fazer? A escolha é nossa. Eu já escolhi. Eu já saí de todo tipo de escravatura pela graça de Deus. Já ninguém mais vai dizer a mim o que é que eu tenho de fazer. Alguém vai dizer assim, mas é porque para obedecer a Deus temos que obedecer a homens. Mas onde é que isso está escrito? Aonde é que está escrito que para eu obedecer a Deus, eu tenho que obedecer primeiro aos homens? Há muitos exemplos na palavra de Deus, bons exemplos de pessoas que não deram ouvidos às autoridades. Essa história de sermos obedientes às autoridades e submissos às autoridades tem muito que se lhe diga, porque tem um contexto. Por exemplo, vou dar um exemplo. No Velho Testamento há uma história muito conhecida que é do Sadraque, Mesaque, Abednego, que eles estavam na Babilónia ao serviço, estavam no exílio e ao serviço do rei Nabucodonosor. E esse rei criou uma estátua para ser adorada. Lá está, um ídolo. Lá veio o ambiente da opressão. Cria-se um ídolo e agora vamos obrigar a todas as pessoas a adorar esse ídolo, que é o que a idolatria faz. A idolatria obriga as pessoas a adorar e a servir o ídolo. Então o rei determinou que quem não obedecesse ao decreto iria ser lançado na fornalha, de uma fornalha com fogo, né? Ora, iriam ser queimados. E o que é que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram, esses jovens? Desobedeceram à autoridade. Ora, se devemos obedecer a toda a autoridade, se a palavra de Deus e se Deus diz que devemos obedecer a todas as autoridades,
Porque é que Sadraque, Mesaque e Abed-nego desobedeceram, então, sendo eles até filhos de Deus, cristãos, por assim dizer? Como é que é possível, então? E você sabe a história. Deus os livrou da fornalha, por incrível que pareça. Quer dizer, não os livrou da fornalha, eles foram lançados para a fornalha, mas apareceu uma quarta pessoa dentro da fornalha e eles não se queimaram. Saíram de lá vivos. Então a história acaba bem, a história acaba Deus a defender aqueles jovens. Então como é que Deus defende rebeldes? Então os homens desobedeceram ao rei e então são considerados rebeldes. Então, se são rebeldes, estão amaldiçoados. Se estão amaldiçoados, vão morrer. Mas afinal não morreram. Foram libertos da fornalha. Saíram de lá sem uma única queimadura. Outro exemplo tem o próprio Daniel, amigo desses três também. Daniel passou por uma situação idêntica e foi lançado na cova dos leões. Porquê? Porque ele desobedeceu ao decreto do rei. Ora, na dita instituição cristã, isso é uma rebelião. Desobediência é considerado uma rebelião. Ora, Daniel rebelou-se então. Fez uma rebelião contra o rei e não obedeceu ao rei. E sabe o que aconteceu? Claro que você sabe. Diz que Deus mandou um anjo e fechou a boca aos leões. E os leões não fizeram mal a Daniel. E Daniel sobreviveu. E até mais tarde o próprio rei mudou de atitude e determinou que afinal agora vamos todos obedecer ao rei, ao Deus de Daniel. Enfim. Isto para dizer o quê, meus amigos? Que há casos na nossa vida em que nós temos mesmo que desobedecer às autoridades. Porque as autoridades nos querem impor coisas que não têm nada a ver com a vontade de Deus para a nossa vida. Não tem nada a ver com a palavra de Cristo para a nossa vida. Então o que é que nós temos que fazer? Desobedecer. Nos sujeitamos ao julgamento. Sadraque, Mesaque, Abed-nego e mais tarde depois também Daniel sujeitou-se à penalidade. A penalidade era a cova dos leões, a penalidade era a fornalha de fogo. Eles se sujeitaram. Ok, é isso que vocês querem fazer, façam, mas eu não vou obedecer ao vosso decreto. E é assim que nós temos que combater este espírito demoníaco, estes ditadores espirituais, estes líderes espirituais que querem usar da visão da igreja, da instituição, como um ídolo para obrigar as pessoas a fazerem aquilo que eles querem. Então nós temos que fazer o quê? Hoje, graças a Deus, não vivemos mais no tempo da Babilónia. Não vivemos mais... Então nós hoje o que temos que fazer é sair daí. Sai daí, vai para o outro lado, sai daí, foge desse lugar. Do lugar de imposição, do lugar de manipulação, é lugar para nós sairmos. E ao sairmos, nós não estamos a ser rebeldes. Porque, na verdade, o verdadeiro rebelde não é aquele que sai. É aquele que fica, que quer o lugar do outro. E eu pergunto, você quer o lugar do Jorge Tadeu? Você quer o lugar, seja de quem for, do líder que esteja à frente de uma instituição estilo este, que cria ambientes assim? Bem, se você quer o lugar dele, então você é de facto um rebelde. Aí sim. Mas se você não quer o lugar, saia daí. Você vive debaixo de um ambiente de culpa, de condenação, de medo. Saia desse lugar o mais rápido possível. É o conselho que eu posso dar. Agora que eu passei por isso tudo, eu tenho essa autoridade também de encorajar e de exortar a todos aqueles que estão debaixo de um clima destes a sair o mais rápido possível desses lugares. Esqueça de uma vez por todas e pensar que esse líder vai mudar, não vai. Esse líder não vai mudar. Já teve as oportunidades todas para mudar, nunca quis mudar. E não é agora que vai mudar. Que é o que, por exemplo, em Hebreus 6 fala, daqueles que já provaram tanta coisa e não mudam, não querem mudar. Não querem mudar. Não há o mínimo arrependimento. Pelo contrário,
cada vez está pior. Cada vez está pior. Então, eu estou a querer explicar aos meus amigos, a vocês que me estão a ver, que este ambiente é gerado por causa dessa situação que eu tenho vindo a falar. Agora, quanto à salvação, claro que eu poderia estar aqui a ensinar horas, mas horas, acerca da salvação e da maravilhosa salvação que há em Cristo Jesus. O que eu posso dizer a vocês todos é que em Cristo Jesus estamos salvos. Assim como nós não fizemos nada para sermos salvos, para merecer a salvação, também nós nada podemos fazer para nos mantermos salvos, porque é a graça de Deus sobre a nossa vida. O que nos mantém salvos a todos é a graça de Deus. Porque a nossa salvação não é pelas obras. Nunca foi e nunca será pelas obras. Então, volto a referir, assim como não é pelas obras que eu sou salvo, também não é pelas obras que eu possa fazer que eu mantenha a minha salvação. Eu sou salvo pela graça que há em Cristo Jesus. Por isso é que a palavra de Deus diz que aquele que crê nele tem a vida eterna. Eu creio em Jesus, nasci de novo, eu tenho a vida eterna. Jesus Cristo diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e ninguém as arrebatará da minha mão. Uau! Você quer maior segurança que esta, que as palavras de Jesus diz? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e ninguém as arrebatará da minha mão. Que maravilha! O Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Uau! Eu podia estar aqui horas a falar disso. Agora, quem não nascer de novo, quem não nasce de novo, não verá o reino de Deus. E é aqui que eu quero perder algum tempo e terminar também este episódio dizendo o seguinte: nós pensamos erradamente que todas as pessoas que estão dentro das igrejas que estão salvas. É por isso que às vezes vem esta coisa de podes perder a salvação. Porque nós achamos que todas as pessoas que estão dentro das igrejas que estão todas já salvas. Mas infelizmente, à medida que os anos foram avançando, eu fui aprendendo e fui vendo com os meus olhos que preste atenção e agarre-se à cadeira, ou à cadeira, ou se estiver em pé, ouvir este episódio nos transportes ou onde for, agarre-se bem. Há teólogos, há padres, até papas, apóstolos, pastores, líderes que nunca nasceram de novo. Você acredita nisso? Se calhar não acredita. Mas eu estou-lhe a dizer que há hoje, no mundo que gravita, no mundo cristão, dezenas e centenas de pessoas que têm responsabilidades até com as igrejas, porque são teólogos, padres, são apóstolos, são pastores, são bispos, são líderes religiosos, mas que nunca nasceram de novo. Nunca nasceram de novo. Nunca. Tal e qual como Nicodemos. Quando Nicodemos foi ter com Jesus, esta história está em João 3, ele foi ter com Jesus sorrateiramente e tal, e ele, Nicodemos, era doutor da lei, ele era um mestre da lei, alguém que ensinava durante anos e anos e anos, ele ensinou a lei. Até ele era uma pessoa entendida, era uma pessoa com curso, ele era, podíamos dizer, era formado em teologia, tinha o PhD de tudo, mas ele ainda não tinha nascido de novo, porque Jesus disse: necessário é que nasças de novo. Quem não nascer de novo nunca verá o reino de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo diz assim: muitos me dirão naquele dia, muitos, não é poucos, é muitos, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor,
Não andei eu a pregar o Evangelho? Não andei eu a curar os enfermos? Não andei eu a expulsar demónios? Como é que tu dizes que não me conheces? E Jesus diz: eu não te conheço. Aparta-te de mim, tu que praticaste a iniquidade. Tu que permitiste o espírito idolátrico na tua organização. Tu que permitiste a geração de todo o tipo de malignidades na tua instituição. Tu que dizias que amavas a Deus e que me servias e me trocaste pela visão, me trocaste por ti mesmo. Tu que dizes: Senhor, Senhor, quantos milagres Deus não fez através das minhas mãos, e dizes tu que não me conheces? Sim, eu não te conheço. Tu que praticaste a iniquidade. Uau! Isto é forte. E alguém pode perguntar assim: mas como é que você tem a lata de falar assim e dizer que muita gente dessas que anda aí, que são líderes, nunca nasceram de novo? Como é que você sabe? É uma boa pergunta, não é? Jesus explicou, ele ensinou-nos como é que nós podemos saber. Sabe o que é que Jesus disse? Pelos seus frutos os conhecereis. Na mesma passagem onde é mencionado, muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, não andei eu a fazer a tua vontade? Não andei eu a viajar por todo o mundo de avião, a abrir igrejas por todo o mundo? Não andei eu a fazer discípulos e a estabelecer líderes? Andou, mas andou também ao mesmo tempo a praticar iniquidade. E o que é que acontece? É que quem nasce de novo tem uma transformação. Eu estou só aqui à procura de um versículo, de um capítulo que é Mateus 23, já vou ler para vocês, porque lembrei-me agora e é muito importante ler isto para vocês ao terminar este episódio. Mas voltando a dizer, muita gente está convencida hoje, está mesmo convencida que está a fazer a vontade de Deus, porque está a abrir igrejas, porque ora por pessoas e as pessoas são curadas, porque falam de Jesus para a direita e para a esquerda, mas esqueceram-se do outro lado. Não deixaram de praticar a iniquidade. Ambientes de terror é a prática de iniquidade. Quando eu sou líder de uma instituição e aquela instituição tem um ambiente em que toda a gente anda lá desconfiada, a olhar uns para os outros, a falar mal uns dos outros, as pessoas vivem com medo, vivem oprimidas, não podem fazer nada, não podem sair, não podem casar com quem quer, não pode fazer nada, a não ser com a bênção do líder, com a bênção do apóstolo. Isso é um ambiente de prática de iniquidade, isso é iniquidade, isso é manipulação, é jugo. Isso é jugo. Isso é imposição de homens, é doutrina de homens. E por isso Jesus foi bem claro: aparta-te de mim, tu que praticas a iniquidade. Jesus disse a Nicodemos, sendo ele doutor da lei: tu precisas de nascer de novo. E nascer de novo requer uma transformação do nosso caráter, da nossa vida, para melhor e não para pior, para nos tornar melhores pessoas e não para nos tornar piores pessoas. Os ambientes de terror tornam as pessoas piores. As pessoas estão piores do que antes. Cada vez é pior, porque o ambiente vai aumentando, o terror é cada vez maior. E por isso cada vez mais e mais há esta impunidade à volta deste ambiente. E as pessoas vão ficando doentes até. As pessoas ficam doentes, ficam mentalmente insanas, completamente insanas. Tomam decisões disparatadas, vivem sempre
assim a olhar para trás pela esquina do ombro. Não há confiança. Então, como é que eu sei? Pelos frutos. Pelos frutos. Os frutos não é aviões a jato. Os frutos não é barcos de recreio. Os frutos não é ter dinheiro. Os frutos não é nada disso. Se há ser que é riquíssimo, é o diabo. O diabo tem os barcos todos que ele quiser também. Os aviões. O que eu quero dizer aos meus amigos é o seguinte: nós andamos enganados e pensamos que os frutos é bens materiais. Isso não são frutos. Ou então agora, como por exemplo esta situação que aconteceu recentemente nos Estados Unidos, não é? Que o Trump teve um atentado, e ele ia morrendo e passou-lhe uma bala de raspão na orelha. E então já usam isso assim: olha como Deus protegeu o Trump. Ele é um homem de Deus porque foi protegido pelo Trump. Então Deus é um déspota porque ele protege o Trump e permite que um apoiante do Trump morra. Então Deus, para salvar um, mata o outro. Está a ver como nós ficamos insanos? As pessoas ficam insanas, ficam a pensar e a raciocinar mal. Porquê? Porque Deus não é assim. Deus, para salvar uns, não precisa de andar a matar os outros. Que confusão! Será que Deus não tem poder para salvar para ter salvo o Trump e ter salvo também o outro que morreu ou as pessoas que morreram? Claro que Deus tinha poder para tudo. Mas é esta insanidade que infelizmente existe, provocado pelo espírito idolátrico. Até agora vou-vos ler Mateus 23 e termino com esta leitura que diz muito. Desde o versículo 1 diz assim: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. A cadeira de Moisés é uma expressão que se usava porque tem a ver com a autoridade. Moisés foi um líder proeminente e que criou bastante respeito na comunidade judaica, até os dias de hoje. Ele é aquele que trouxe a lei, não é? Os 10 mandamentos, enfim. E então, os escribas e os fariseus, na altura, tomaram posse dessa autoridade, porque nunca essa autoridade foi dada a ninguém. E esta expressão na cadeira de Moisés, também nem sequer Moisés tinha essa autoridade toda. Só que as pessoas usavam isso para manipular. Então hoje também é a mesma coisa. Muita gente anda sentada na cadeira de Moisés. É Deus no céu e essa pessoa aqui na terra. Então ninguém pode falar a Deus sem falar primeiro com essa pessoa. Ou se nós queremos ouvir Deus, temos que ouvir essa pessoa, porque ela ouve Deus para dizer a nós o que é que nós temos que fazer. Isso é a tal cadeira de Moisés. É a cadeira de Moisés que Jesus rejeita de todos os feitiços e maneiras. Versículo 3: Todas as coisas, pois, que vos disserem, que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Dizem e não fazem, que é o que acontece hoje. Muitos líderes dizem aos outros para fazer, mas eles não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e põem aos ombros dos homens, eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-los. Jesus Cristo é espetacular. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largas filatérios e alargam as franjas das suas vestes. Amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Eles querem estar sempre em primeiro em tudo. Eles aparecem em tudo. Eles é que são os donos de tudo. Vós, porém, não quereis ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. E todos vós sois irmãos. Este é um problema que eu vejo muitas vezes hoje. As pessoas querem ter mestres, querem ter pais espirituais, mas Jesus disse que nós não temos nada que ter pais espirituais,
Podemos respeitar as pessoas e devemos, mas as pessoas não são nenhum pai espiritual para nós, nem são nenhum mestres para nós. Porque ele a seguir diz assim, versículo 9: a ninguém na terra chameis vosso pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está sentado nos céus. Toma lá para aprenderes. Nem chameis mestres, porque um só é o vosso mestre. Quem é o mestre? É o Cristo. O maior entre vós seja vosso servo. Então, se alguém quer ser grande, então sirva. Mas eles não querem servir. Eles dizem que servem, mas não servem. Eles são esses servidos, constantemente servidos. Tem uma data de secretárias, uma data de gente para fazer o trabalho de criado. Eles são servidos. Versículo 12: o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem a vós entrais, nem deixeis entrar os que estão entrando. É só, o problema deste espírito demoníaco é tão terrível, que não só eles não permitem uns chegarem-se a Deus, nem eles chegam a Deus, ninguém entra. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob o pretexto de prolongadas orações, e por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra, hoje seria o ar, os aviões, usam de aviões para percorrer, para transformar pessoas em igrejas manás, em igrejas isto e aquilo, em prosélitos, e depois de o teres feito, fazeis filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Transformam as pessoas em piores. Por isso é que eu digo, pelos seus frutos os conhecereis. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro e do templo, esse é devedor. Insensatos, cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Enfim, amigos, se vocês lerem todo o capítulo 23, você vê um discurso duro de Jesus Cristo, mas você ouve a verdade, porque esse discurso é a verdade. E nós temos de ter cuidado. Nós precisamos de fugir a 7 pés de ambientes de terror, ambientes que geram medo, culpa e condenação. Não são ambientes onde o Espírito de Deus está. Já lá esteve, mas agora não está. E assim terminamos mais este episódio. Deus te abençoe. Oro para que Deus te ajude e que você possa ser verdadeiramente livre em Cristo Jesus. Fica bem.